Vamos supor que eu tenho um gráfico de uma função f de x, eixo x, eixo y. O gráfico pode ser algo mais ou menos assim. Então, essa é a função y é igual a f de x. E eu pergunto para você, quais são os pontos desse gráfico nos quais a reta tangente é horizontal, ou seja, a inclinação da reta tangente é igual a zero. Bom, parece que eu tenho uma reta tangente horizontal nesse ponto aqui, só que aqui não é bem uma reta tangente, é uma reta que meio que cruza o gráfico, certo? Parece que a reta tangente também é horizontal nesse ponto aqui. A reta tangente também parece ser horizontal nesse ponto aqui, a inclinação é zero nesse ponto. E aqui também, na verdade, um pouco antes, eu pareço ter uma reta tangente horizontal. Na verdade, o gráfico aqui deveria estar um pouco mais assim. Certo? E observe que dois desses pontos aqui são pontos bem interessantes da função. Esse ponto aqui é um valor mínimo da função. É um valor mínimo, porque não tem nenhum ponto da função para baixo desse ponto. Pelo menos não numa região próxima, certo? Aqui no lado eu até posso ter valores menores, mas em torno aqui desse ponto, esse é o valor mínimo. Nós chamamos de mínimo local. Seria um mínimo absoluto ou mínimo global se fosse o menor valor de toda a função. Mas como aqui a função pode diminuir, eu não posso afirmar com certeza se vai ser um mínimo absoluto. E esse ponto aqui, ele é um máximo. Ele é um valor máximo da função. Também é um máximo local porque aqui a função atinge valores maiores, então é simplesmente um máximo local. Ele é o valor máximo numa pequena região em torno do ponto. E o que esses pontos têm em comum, além de serem valores extremos, o mínimo e o máximo? Bom, nos dois pontos, a reta tangente tem inclinação zero, ou seja, a derivada é igual a zero. A derivada nada mais é do que a inclinação da reta tangente. Então, tanto aqui no ponto mínimo, a derivada da função é igual a zero, e aqui no ponto máximo, a derivada da função também é igual a zero. E talvez você esteja pulando de alegria, dizendo assim, então, quando eu quiser encontrar o valor mínimo ou máximo da função, eu tenho que descobrir quando que a derivada é igual a zero e pronto, certo? Errado. Observe que eu tenho esses outros dois pontos aqui nos quais a derivada é nula. Aqui a reta tangente é horizontal, então a derivada também é igual a zero. E aqui a reta tangente é horizontal e a derivada também é igual a zero. Mas nem esse ponto aqui, nem esse ponto aqui são valores extremos, eles são simplesmente valores da função. Então, não basta saber quando a derivada é igual a zero. Aliás, abrindo um parênteses, esses pontos aqui, nos quais a derivada é zero, esse ponto aqui, aliás, esses valores de x, melhor dizendo, esse valor de x aqui, esse valor de x aqui e esse valor de x aqui, esses valores onde a derivada é zero são os pontos críticos. São os pontos críticos. Na verdade, um ponto crítico é um valor de x no domínio da função para os quais ou a derivada é nula, ou a derivada é igual a zero, ou a derivada não existe. Ou a derivada não existe. Isso é um ponto crítico, é um valor de x, ou a derivada é zero nesse valor, ou a derivada não existe nesse valor. E tem que ser um valor de x dentro do domínio da função, claro. Então, eu tenho aqui 4 pontos críticos, mas nós acabamos de ver apenas 2 desses pontos são valores extremos, um é mínimo e outro é máximo. E o que tem de tão especial que faz com que apenas 2 pontos críticos correspondam a mínimos e a máximos? Bom, vamos pensar no que acontece aqui. Antes desse valor, desse mínimo local, observe que a reta tangente tem inclinação negativa, certo? Afinal, a função está diminuindo, então a reta tangente tem inclinação negativa, a derivada é negativa. E conforme eu vou chegando mais perto do ponto, a derivada fica menos negativa, até que a derivada é igual a zero. E conforme eu passo do ponto, conforme eu vou indo para a direita, a derivada troca de sinal, ela passa a ser positiva. Ela passa a ser positiva
e a função vira crescente. E faz sentido que seja assim, certo? Porque se esse é um ponto mínimo, significa que antes dele a função estava diminuindo e depois dele a função começou a crescer. Porque se a função continuasse diminuindo aqui, não seria um ponto mínimo coisa nenhuma. Eu teria valores ainda mais abaixo, valores ainda mais mínimos, digamos assim. Então, isso é um ponto mínimo não apenas porque a derivada é zero, mas também porque a derivada troca de sinal. Para a direita, aliás, para a esquerda do ponto, a derivada é negativa. A função estava diminuindo. E para a direita do ponto, a derivada virou positiva. A função começou a aumentar. Agora, o que acontece aqui no máximo local? Bom, no máximo local ocorre o contrário. Um pouco antes aqui do máximo local, a derivada é positiva, as inclinações das retas tangentes são positivas, daí vai ficando cada vez menos positivo até que a derivada é igual a zero. E para a direita do máximo local, a derivada vira negativa, as inclinações das retas tangentes ficam negativas. E faz sentido que seja assim, certo? Porque se isso é o máximo local, significa que antes a função estava crescendo e daí ela parou de crescer e começou a diminuir. Porque se a função continuasse crescendo, eu teria valores, digamos assim, ainda mais máximos. Então, para a esquerda desse máximo local, a derivada era positiva, certo? A função estava aumentando, daí ela parou de aumentar, e para a direita desse máximo local, a função, aliás, a derivada, virou negativa. Então, não basta que a derivada seja igual a zero, eu tenho que ter também essa condição. No mínimo local, a derivada passa de menos para mais e no máximo local, a derivada passa de mais para menos. Observe que isso não ocorre nesses dois pontos aqui. Nesse ponto, eu tinha aqui derivada negativa, a derivada virou zero, só que depois da derivada virar zero, eu continuei tendo derivada negativa. Então, não houve troca de sinal. Para a esquerda, a derivada era zero, aliás, a derivada era negativa e para a direita ela continuou negativa. Então, isso aqui não é nem um mínimo e nem um máximo. A mesma coisa aqui. A derivada. Aqui a derivada era negativa, era menos negativa, daí virou zero e daí continuou negativa. Não houve troca de sinal, então esse ponto não é nem um mínimo nem um máximo. Então era isso, eu espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.